Olá, sejam bem-vindos ao canal Cabana do Medo. Peço para que não esqueça de deixar seu like para que nosso vídeo chegue para maior público possível, caso que não seja inscritos no canal, e venha fazer parte conosco. Sem mais delonga, bora pro vídeo. Havia uma vez uma casa majestosa, agora abandonada e envolta em mistério. Diziam que a propriedade estava assombrada, e os moradores locais evitavam até mesmo olhar na direção dela. A fachada decadente escondia décadas de segredos sombrios. Contam as lendas que há muitos anos uma família se mudou para a casa. No entanto, após a primeira noite, ninguém mais os viu. As autoridades investigaram, mas nenhum sinal da família foi encontrado. Dizem que seus espíritos ainda vagam pelos corredores sombrios da casa. Curioso para desvendar o mistério, um grupo de corajosos adolescentes decide passar uma noite na casa abandonada. Eles entram pela porta rangente, com lanternas tremendo nas mãos. À medida que exploram os cômodos, começam a ouvir sussurros e passos, como se a própria casa estivesse viva. À meia-noite, as sombras ganham vida, revelando a verdadeira natureza da maldição. A família desaparecida, aprisionada entre os mundos dos vivos e dos mortos, tenta se comunicar. As paredes rangem e imagens assustadoras aparecem nas janelas. Nossos valentes exploradores, agora aterrorizados, correm para escapar da casa amaldiçoada. Enquanto fogem, ouvem os ecos dos lamentos da família perdida. A casa, porém, permanece em seu lugar, aguardando novas vítimas corajosas que desejem desvendar seus segredos. Conforme os jovens exploradores continuam sua busca por respostas, descobrem registros antigos sobre a casa. A família que desapareceu era conhecida na cidade por praticar rituais ocultos e misteriosos. Os habitantes locais acreditavam que eles estavam em busca de poderes sobrenaturais. A cada hora que passa na casa, os espíritos da família desaparecida tornam-se mais visíveis. Sombras dançam pelas paredes e imagens fantasmagóricas aparecem nos espelhos quebrados. Os corajosos exploradores, apesar do medo crescente, tentam se comunicar com os espíritos, ansiosos por desvendar o mistério. À medida que a noite avança, os espíritos se tornam mais agitados e descontentes. Eles culpam os intrusos por perturbarem a paz que nunca tiveram em vida. Objetos começam a se mover sozinhos, e portas rangem com uma força sobrenatural. Os jovens percebem que desafiar a maldição pode ter consequências terríveis. O grupo decide, finalmente, escapar da casa antes que seja tarde demais. Entretanto, a maldição não permite que ninguém parta ileso. À medida que atravessam o portal da casa, sentem uma presença maligna os envolvendo. Cada um carrega consigo um pedaço da maldição, condenando-os a visões aterrorizantes mesmo quando deixam a casa para trás. O grupo, agora fora da casa abandonada, respira aliviado, pensando que escapou dos horrores que testemunharam. No entanto, à medida que se afastam, percebem que algo está errado. As sombras que os seguiram continuam a pairar ao redor, manifestando-se em sonhos perturbadores e visões estranhas. No decorrer dos dias seguintes, cada membro do grupo experimenta eventos sobrenaturais em suas vidas cotidianas, pesadelos intensos, objetos que se movem sozinhos, e uma sensação constante de serem observados tornam-se parte de suas realidades. A maldição da casa parece ter encontrado novos hospedeiros. Desesperados, eles tentam encontrar uma maneira de se livrar da maldição que os atormenta. Pesquisam sobre rituais de quebra de maldição, consultam médiuns e buscam a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais. No entanto, a maldição se mostra implacável, resistindo a todas as tentativas de ser dissipada. O horror que uma vez estava confinado à casa, agora se espalha como uma sombra sinistra sobre suas vidas. A maldição da casa abandonada continua a ser uma história viva na cidade, alertando que nem todas as histórias de terror terminam quando você deixa o local assombrado. Há muitos anos, numa pequena cidade no interior do Brasil, erguia-se uma mansão abandonada envolta em mistério. Os moradores locais evitavam o lugar, alegando que sombras dançavam nas janelas durante a noite. Você, corajoso explorador de lugares assombrados, decide investigar a Mansão das Sombras para criar conteúdo para seu canal.
Munido de uma lanterna e uma câmera, você adentra a casa em ruínas. No início, tudo parece tranquilo. As tábuas rangem sob seus pés e a poeira dança no feixe de luz da sua lanterna. Entretanto, à medida que você explora os corredores sombrios, percebe que algo está errado. Sussurros ecoam pelos cantos e a temperatura cai abruptamente. Enquanto avança, encontra um quarto cuja porta está entreaberta. Ao abri-la, depara-se com uma antiga fotografia de uma família feliz, com rostos que parecem congelados no tempo. Ao focar a câmera na imagem, você sente uma presença inquietante à espreita. Os corredores se estreitam e sombras se movem por conta própria. Os sussurros tornam-se vozes mais audíveis, falando em uma língua ininteligível. Cada passo parece ser seguido por uma figura indistinta. Ao chegar ao porão, você descobre um diário empoeirado. As páginas revelam a trágica história da família que habitava a mansão. Eles foram consumidos por uma maldição sombria e os espíritos atormentados ainda residem no local. À medida que a noite avança, você percebe que não está sozinho. Sombras tomam formas humanas, murmurando lamentos de um passado esquecido. A lanterna começa a piscar e a sensação de ser observado intensifica-se. No ápice do terror, as sombras convergem para um cômodo, revelando a origem da maldição. Uma entidade sinistra ligada ao passado da família emerge das sombras. Seu olhar vazio atravessa sua alma e você entende que sua presença despertou a ira dos espíritos. Desesperado, você foge da mansão das sombras, sentindo o toque gélido dos espíritos em sua pele. Ao sair, a mansão parece desaparecer na escuridão, como se nunca tivesse existido. Ao compartilhar sua experiência aterrorizante em seu canal, você percebe que a mansão das sombras ainda ecoa na sua mente, deixando perguntas sem resposta e uma sensação de inquietação. Após escapar da mansão das sombras, você decide pesquisar mais sobre a história daquela família atormentada. Descobre que a maldição começou quando um ancestral da família, envolvido com práticas ocultas, invocou uma entidade sombria em busca de poder. A entidade, conhecida como a Sombra Eterna, passou a perseguir a linhagem da família, consumindo suas almas ao longo das gerações. A única maneira de quebrar a maldição era encontrar e destruir o objeto que servia como âncora para a Sombra Eterna na mansão. Decidido a ajudar os espíritos aprisionados, você retorna à Mansão das Sombras durante o dia. Com base nas informações do diário encontrado, você começa a busca pelo objeto amaldiçoado. Cada canto da casa revela mais pistas sobre a história e a localização da âncora. Enquanto explora o sótão empoeirado, você encontra uma velha caixa trancada. Ao abri-la, descobre um antigo amuleto adornado com símbolos arcanos. Sua intuição grita que este é o objeto que mantém a Sombra Eterna ligada à mansão. Determinado a quebrar a maldição, você decide realizar um ritual para destruir o amuleto e libertar os espíritos. Monta um altar improvisado no jardim da mansão e segue as instruções encontradas no diário. O momento culminante do ritual é tenso, com ventos sussurrantes e sombras dançando ao redor. Quando o amuleto finalmente se despedaça, a atmosfera da Mansão das Sombras muda. A escuridão que envolvia o lugar se dissipa e uma sensação de alívio toma conta do ambiente. Os espíritos, finalmente livres, dissipam-se na luz do sol. O local, antes tomado pela decadência, parece respirar com vida novamente. A maldição foi quebrada e a Mansão das Sombras, agora livre de seu passado sombrio, permanece como um testemunho de sua jornada. Ao compartilhar a conclusão da história em seu canal, seus seguidores ficam fascinados com a reviravolta e o desfecho emocionante. A Mansão das Sombras deixa de ser apenas um lugar assustador e se transforma em uma narrativa de superação e redenção. Meses se passam desde a libertação dos espíritos e a quebra da maldição na Mansão das Sombras. Você continua a receber mensagens de agradecimento de seguidores que ficaram impressionados com a história e a coragem demonstrada ao enfrentar o sobrenatural. Um dia, enquanto revisita a cidadezinha, você recebe uma carta. O remetente é uma idosa que viveu nas proximidades da mansão por toda a sua vida. Ela expressa gratidão por ter finalmente paz em suas noites e relata que a atmosfera ao redor da mansão mudou completamente desde a sua intervenção. Curioso, você decide visitar a cidade novamente e conversar com os moradores. Descobre que a Mansão das Sombras agora é vista de maneira diferente.
As pessoas começaram a explorar os arredores, reabilitando a área e transformando a antiga casa em um museu local. O museu, dedicado à história da família e à luta contra a maldição, atrai turistas e curiosos de todo o país. A antiga casa assombrada torna-se um símbolo de superação e renovação. Você decide gravar um vídeo revisitando a Mansão das Sombras, mostrando a transformação ocorrida. Enquanto explora os corredores agora restaurados, você sente uma atmosfera completamente diferente. O museu é uma homenagem à coragem da família e à sua própria contribuição para a libertação dos espíritos. Ao final do vídeo, você agradece a AOS e seus seguidores por acompanharem essa jornada. A história da Mansão das Sombras não é apenas um conto assustador, mas uma narrativa de esperança, redenção, e como até os lugares mais sombrios podem ser iluminados pela coragem e compaixão. A Mansão das Sombras deixa de ser um local assombrado para se tornar uma prova de que o passado pode ser transformado e que o medo pode ser superado com determinação e compreensão.